Paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala, irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão 178 SI, fazendo aqui a parte 2 do nosso vídeo, conforme nós havíamos prometido, sobre o impacto econômico e social causado na terra de Uz, na terra de Jó, com a prova que Jó sofreu. Nós sabemos que existiu um impacto econômico e social muito grande, pois Jó era um grande empregador, era um patrão que cuidava bem de seus servos, era um homem que negociava, que ele trabalhava com certeza com várias formas de se ganhar dinheiro, inclusive a questão do transporte. A Bíblia não deixa isso declarado com as palavras explícitas, mas nós entendemos que sim, para que ele tivesse todos esses animais, para que ele tivesse todo esse recurso, ele teria que girar e fazer dinheiro com todos esses bens os quais Deus prometeu, os quais Deus deu a ele. O motivo de nós fazermos o vídeo é para realmente trazermos à luz algo que pode ainda melhorar as pessoas que fazem estudo a respeito de Jó, as pessoas que vão pregar a respeito de Jó, as pessoas que falam a respeito de Jó, trabalhando isso à luz da pregação da palavra de Deus, pois o único intuito aqui é engrandecer o nome de Jesus Cristo, dizer que só Ele cura, só Ele salva, que o grande é Deus. Amém? Então vamos lá, já falamos sobre o camelo, sobre os funcionários e vamos aqui falar sobre as 7.000 ovelhas. Então Jó também tinha 7.000 ovelhas. Essas 7.000 ovelhas, elas tinham lã. Cada ovelha no final de um ano, ela dá uma média de 2 kg de lã por ano. Tinham 7.000 ovelhas, todas elas eram tosquiadas. Então ele ficava com 14.000 kg de lã por ano. Isso vezes R$220, que é o preço, dá 3.080.000 reais, ou em dólar dá 617.000 dólares. Isso aí é o valor da lã da ovelha. Glória a Deus para todos sempre. Também tinha o queijo, o leite das ovelhas. O leite, cada ovelha gera em torno de 1,5 litros por dia. Então 3.500 ovelhas dessas eram que elas estavam dispostas a fazer a ordenha. E nessas 3.500 ovelhas daria 5.250 litros por dia, 157.000 litros por mês e 1.884.000 litros ao ano, que daria o total de 22.656.000 reais ou 4.531.000 dólares. Glória a Deus para todos sempre. O queijo também era algo muito consumido. A arqueologia nos mostra que o queijo também ele era consumido, é um subproduto do excedente do leite. Então já existe uma cultura há bastante tempo a respeito dele também, e era possivelmente que se fizesse também leite, se fizesse queijo com esse leite. Então nós fizemos uma pesquisa, o queijo de ovelha ele é muito consumido ainda na Europa, né? Um queijo ainda muito consumido na Europa, para quem tem um sabor, ele tem um sabor característico. E pegamos a marca chamada Pecorino Toscano, que é um queijo italiano, um queijo muito tradicional, muito antigo. Para cada 5 litros de queijo de leite, 1 quilo de queijo. Então isso daria em 1.884 milhões de litros, que ficaria de quilos, que daria 376.600 mil quilos de queijo, 376.600 quilos de queijo. A média desse quilo de queijo é R$275, e daria 103.565.000 reais ou 20.700.000 dólares. Glória a Deus para todos sempre. A carne também era muito apreciada, a carne do cordeiro, a carne da ovelha é uma carne muito apreciada. Glória a Deus para todos sempre. Então a média de um cordeiro sendo vendido aí a R$30, 30 quilos de cordeiro, cada cordeiro tem uma média de 30 quilos depois de abatido, dá uma média de R$900 desse cordeiro. Então nós botamos para abate 3.500 durante o ano, porque aí o plantel ia se renovando, e 3.500 abatido daria 3.150.000 reais ou 630.000 dólares. Também não podemos esquecer que o cordeiro também tinha couro de 3.500 cordeiros abatidos,
dá uma média de R$ 200 já cada couro pronto, então daria R$ 700.000 ou US$ 140.000. Também tem as juntas de boi. Então, para a ordenha anual, 500 vacas sendo ordenhadas, né? não seria só bois, sabemos que tem vaca, né? E a carne desses animais, eles sendo abatidos, ele chega até 445 quilos, e uma média de 17 arrobas para abate, de 9 a 12 meses de pasto para o animal estar pronto para abate. A 1 quilo dessa carne sendo vendida R$ 35, uma média barata, não colocamos uma média cara, que daria muito mais se fosse colocar. Então daria 15 milhões 15 milhões de quilos, 575, num total aí de R$ 7.787.500 ou $1.557 quando abatesse essa carne aí, o lucro que seria gerado, né? E se você tiver dúvida, você faz a conta na cotação da carne que você acha que seria, né? Isso aqui é só para você ter uma ideia, né? Então, também tem aí o couro ao ano, o couro de 45 quilos de um boi de em média de 450 quilos, daria 45 quilos nessa peça, que um couro desse chega a R$ 115, que é vendido no mercado nacional, aí seria R$ 575.000 ou US$ 115.000, isso ao ano. Também tem aí o leite das vacas ordenhadas. Então colocamos aí 500 vacas, até 10 litros por dia. 500 vacas daria 5.000 litros, dá 150.000 no mês, que daria 1.800.000 litros por ano, vezes 2, vezes 2,80, colocamos um preço de mercado, e isso daria aí 5,40 milhões ou 1 milhão e alguma coisa de dólares. Isso a respeito do leite. As jumentas também, nós fizemos aqui um comparativo, porque as jumentas são citadas. A Bíblia sempre fala sobre jumentos e jumentas, e a gente às vezes procura por que não cavalos, né? Mas o jumento tem uma característica de trabalho muito interessante. Se você for olhar no livro dos Juízes, as jumentas, principalmente as jumentas brancas, eram montarias de juízes, montarias de pessoas que tinham alguma grandeza na sociedade do Antigo Testamento. Porém, existe uma particularidade muito interessante do jumento ou da jumenta. Por quê? Porque um jumento, ele pesando de 130 a 150 quilos, ele ainda consegue levar 20% a mais do seu peso. Então, para o trabalho, esse animal seria muito mais interessante. E um cavalo, com toda a sua imponência, com 450 quilos ou 500 quilos, ele só consegue levar de 75 a 100 quilos de peso. E tem um trato, é um animal que não tem resistência para o trabalho. Para correr sim, mas para o trabalho, que era o que era interessante, então não era algo que fosse viável. Então acredito eu que por isso se usava muito a jumenta ou o jumento. Então essa quantidade, a frota de Jó carregava uma média de 150, cada animal carregando 150 quilos vezes 500, daria 75.000 quilos ao ano que esses animais carregavam, se todos fossem numa viagem e voltassem. Porém, nós sabemos que esses animais eles trabalhavam na agricultura, na pecuária, eles trabalhavam na carga, eles trabalhavam no plantio, eles trabalhavam de diversas maneiras. Então, para que isso fosse colocado de uma maneira que desse mais entendimento, nós colocamos aqui que poderia ser 4 colheitadeiras, ou 4 tratores, ou 4 caminhões truques, ou um de cada nessa fazenda de Jó, para que ele pudesse fazer todos esses serviços, porque existia um plantio de subsistência para que ele pudesse alimentar essas pessoas ou até vender. Existia sim esse plantio, porque a agricultura é a agricultura de subsistência. Você só comia o que você só tinha direito de comer, o que você tinha plantado. Então, se isso aconteceu, nós também temos aí, se você colocar o arrendamento mensal de qualquer um desses implementos, de qualquer um do trator, das colheitadoras, nós teríamos aí a média aí de 540 mil a 576 mil de aluguel por ano também aí desse maquinário, para que não fique solto esse valor, porque isso representava também um valor.
Então vamos aqui recapitular. Tem aqui também outra coisa muito interessante, que é bom a gente, e para você que vai falar sobre Jó, você também saber disso. Quando nós falamos sobre o livro de Jó, nós entendemos que a prova de Jó, falando do tempo da prova de Jó, ela durou aquele um período que nós não sabemos. Mas nós também podemos entender que para que Jó fosse restabelecido novamente, para Jó ter sido restabelecido em tudo, provavelmente, em média, como ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, sendo 9 meses de gestação, que daria aí 9 meses para cada 10 anos, então daria 7 anos e meio para nascer 10 filhos e a restituição ser total. Então, se nós compararmos aquele momento em que a doença acaba e que existe a restituição dos filhos na vida de Jó e financeira, nós podemos entender que no mínimo aí 7 anos e meio, porque os filhos iam nascer, a gestação ia ser a mesma de hoje, não tem diferença nenhuma. Então daria aí 7 anos e meio para que tudo fosse restabelecido na vida de Jó com os seus filhos. No mínimo 7 anos e meio após ali o momento do versículo do livro que fala sobre a restituição da saúde dele. Isso é mais uma particularidade que nós queremos deixar para vocês. Então vamos lá. Para essas jumentas, 500 jumentas existirem lá, era necessário 500 hectares de terra. Para as 7.000 ovelhas é necessário 5.000 hectares. Para 3.000 camelos, para criar ele lá, era necessário mais 3.000 hectares. Para os bois eram necessários mais 1.000 hectares. Os hectares de pasto para esses animais esses animais e algo mais que aparecia, era necessário 9.500 hectares. Que isso, como eu sou aqui do Nordeste, sou de Maceió, Alagoas, nós falamos aqui muito em tarefas. Então, só para criar esse animal de uma maneira organizada, que nós temos certeza que a quantidade de terra era muito maior. Mas só para criar esses animais de uma maneira organizada, de uma maneira já muito estudada, era necessários 9.500 hectares ou 28.000 tarefas de terra. Então, se nós considerarmos também o sobrevivencialismo da manutenção das pessoas que ali moravam e de que Jó comercializava algumas sementes tal na agricultura, né, que ele vendia milho, podia vender trigo, cevada, levedura, frutas, hortaliças, uvas, vegetais e outras coisas mais. No mínimo mais uns 20.000 hectares por consumo para fazer aquilo que era necessário, para cuidar dos bichos, para ter pasto para os bichos e para plantar e para colher, para que essas pessoas existissem ali naquela região. Então, no mínimo aí, seria necessário 32.500 hectares destinado para essas funções. E se a gente for dividir isso por tarefa, dá uma média de 97.500 tarefas. Nós não estamos falando que Jó só tinha essa terra, eu estou falando que era necessário para a manutenção desses animais, no mínimo, isso daí, tá bom? No mínimo era necessário isso daí. Se você mora em outra parte, fala em alqueire, aí você faz a divisão aí que você consegue fazer isso também bem legal. Então vamos lá. Nos funcionários 2.600.000, nos camelos os fretes 5.400.000, nas cargas de trigo 7.200 milhões, nos leitos das camelas 2.799.000, na carne do camelo 3.600.000, no couro do camelo 450.000, na lã de ovelha 3.080.000, no leite das ovelhas 22.656.000, no queijo do leite das ovelhas 103.565.000, na carne das ovelhas 3.150.000, no couro das ovelhas 700.000, na carne dos bois 7.781.000, no leite das vacas 5.040 milhões, no couro das vacas 575.000 e nas cargas de atração das jumentas, no peso que eles carregavam naquilo que era necessário, seja as colheitadeiras, os tratores ou os caminhões, 576.000 de aluguel, dando um total de 169.172.000 reais ou 33.942.000 dólares. Isso beira aí
uma média de 131 mil salários mínimos no valor vigente do nosso Brasil, que deixaram de circular naquela região. Então o impacto foi muito grande na vida das pessoas, não só de Jó. Então quando alguém vê um empresário, alguém muitas das vezes se dando mal, ore por ele, porque a conta vai chegar para muita gente, né? Então quero aqui dizer aos irmãos que do jeito que Deus pega um grande teólogo e dá uma revelação, ele também pega um mais humilde e dá uma revelação. E nós aqui estamos aqui para construir algo, para trazer à luz algo que poucas pessoas param para pensar. Lemos a Bíblia e não conseguimos entender isso daí. Como um amigo inscrito no canal nos deu essa ideia, essa dica, nós aperfeiçoamos e aqui trouxemos. Então, glória a Deus para todos sempre. O intuito disso aqui não é jamais querer ser um sabichão, querer ser um grande sábio, não. É mostrar para os irmãos a possibilidade de que isso tenha acontecido e que realmente alguma coisa parecida com essa aconteceu lá e deu dificuldades para todos, não só para a vida de Jó. Então, muito obrigado pela atenção, que Deus ilumine o caminho de cada um e não esquecemos jamais que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City 78SI. Se você gostou, dá o like, se puder se inscreve no canal e se puder compartilha também. Glória a Deus para todos sempre. Um abraço.